Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento ML. E aí, já tiveram seu Momento ML dessa semana? Não esquece de colocar lá na agenda para poder assistir, seguir o nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais e aprender bastante com esse momento que foi feito para isso. A gente faz esse podcast com bastante carinho, trazendo assuntos bastante relevantes para o mercado condominial e imobiliário, para que você possa ter o teu Momento ML toda semana, tá bom? Hoje nós vamos falar dois assuntos que dão o que falar, tá? A polêmica da entrada de entregadores nos condomínios, tá? E isso tem pano para manga. E a polêmica dos carros elétricos. Bom, para falar desses assuntos, nós temos ilustres convidadas aqui que eu gostaria de apresentar. Uma é a nossa grande Diana Santos, que é gestora de condomínios da ML. Diana, obrigado pela tua presença e espero poder contar com seus conhecimentos para levar boas experiências para a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir um pouco. Vai contribuir bastante, eu não tenho a menor dúvida disso. Nossa outra convidada de hoje é a Larissa Azevedo, da Dharma Condo. Ela é sócia da Dharma Condo, síndica também. E eu queria agradecer a tua presença, Larissa. Obrigada, Alex. Obrigada, Sr. Marcelo. É um prazer novamente estar aqui participando desse Momento ML com vocês. E como presença constante aqui na mesa, Dr. Marcelo Borges, sócio-diretor da ML, administradora, e diretor da ABAD, né, diretor de condomínios e locação da ABAD. Bom, doutor, vamos lá. Vou começar logo com o senhor. Em relação à questão dos carros elétricos, tá? Existe alguma legislação que estabeleça a instalação desses carregadores dos carros elétricos nos edifícios? A gente sabe que, assim, com esse advindo aí dos carros elétricos no Brasil, cada vez mais estão crescendo o número de proprietários de carros elétricos e, consequentemente, isso impacta nos condomínios, né? E existe um serviço já que para quem não sabe, a possibilidade de colocar carregadores de carros elétricos nas garagens dos edifícios, né? Dos condomínios, de uma maneira geral, não só necessariamente em edifícios. Existe uma legislação que estabeleça essa colocação? Quais são as recomendações básicas para os condomínios que o senhor dá? Primeiramente, prazer estar aqui nesse podcast, né? Legal. Então, temas bastante importantes, atuais, inclusive, né? Temas bem atuais, que guardam uma certa polêmica por trás dos dois temas. Então, vai ser importante a gente aqui tecer considerações com relação a esses assuntos, né? De forma primária, você me fez a indagação sobre a questão dos carros elétricos. Sim. Primeiro que a gente tem que fazer um corte importante com relação ao crescimento de carros elétricos no mundo, né, todo. Sobretudo, que a gente pode destacar, hemisfério norte, né, em países onde as montadoras já desenvolvem carros elétricos com maior número, inclusive quantitativo, do que os carros a combustível de energia fóssil. Se a gente for ver a gasolina, né, diesel, né, que são combustíveis de energia fóssil, os carros elétricos, né, em boa parte, né, de alguns países, sobretudo do hemisfério norte, já respondem para um percentual bem significativo de veículos circulando nessas cidades. A Europa, inclusive, ela tem até uma meta de até 2030 não ter mais carro com combustível fóssil. Você já tem montadoras importantes, marcas importantes, que já divulgaram que até um ano X, né, não vão mais fabricar carros por combustível de energia fóssil, né? Só vão fabricar carros elétricos. Uhum. E lógico, né? O Brasil já está recebendo esses veículos, essas montadoras estão chegando aqui no Brasil, até aquelas montadoras tradicionais já estão desenvolvendo seus veículos com carros elétricos. Foram impactadas, né? Evidentemente, não podem ficar alheias a essa modernidade, essa tendência, digamos assim, né, do consumidor em ver sustentabilidade, né, de talvez contribuir um pouco para diminuir a poluição, né, o gás carbônico, né, enfim. Então, é algo que é inafastável, né? A gente tem o dever, nós, né, como gestores, né, como administradores, assessores de condomínios, nós temos o dever de entender, né, essa tendência
e, evidentemente, apresentar soluções, apresentar alternativas para que os compradores de carros elétricos tenham algumas soluções, sobretudo para prédios antigos, né? Porque é uma tendência irrefutável. Temos os carros híbridos também, né? Que são, né, hoje bastante desenvolvidos aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa inafastável. Lógico, não tem uma legislação, Alex, pronta para isso. Não tem uma legislação que estabeleça a obrigação ou a não obrigação de instalação de carregadores de carros elétricos nos condomínios. A gente vê uma tendência das construtoras atuais, né, ou seja, dos empreendimentos que estão sendo construídos, digamos assim, dos últimos 5 anos para cá, se a gente for trabalhar também nessa linha de corte, esses empreendimentos já estão sendo desenvolvidos com carregadores já nas garagens de cada empreendimento, seja um empreendimento comercial ou residencial. Sim, até perfeito. os comerciais também, quando tem garagem, já estão sendo entregues, né, os novos empreendimentos já estão sendo entregues com, né, os seus carregadores distribuídos em áreas estratégicas nas garagens. A polêmica talvez ela ocorra naqueles empreendimentos antigos, já construídos, quando isso não era uma tendência, sequer se pensava, né, em que o combustível de energia fóssil ia ser algum dia substituído né, por carro elétrico, por energia elétrica, né? Então, ninguém pensava nisso. Então, lógico, os edifícios antigos, os condomínios antigos, sejam comerciais ou residenciais, não estão preparados, não estavam preparados para isso. Aí nasce a polêmica, né, de como a gente tem, o que a gente vai orientar no momento em que houver uma demanda sobre isso. O que a gente pode destacar é uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que é a associação que cria as NBRs para desenvolver padrões, parâmetros que devem ser respeitados para quem vai produzir alguma coisa, instalar alguma coisa dentro de uma cadeia produtiva. Então você tem uma NBR que já vislumbrou, né, o crescimento dessa tendência, essa NBR de 2022, ou seja, uma NBR jovem, né, tem aí 2 anos, que é a 17.019, que é a NBR que deve ser observada, que ela apresenta os parâmetros que os instaladores devem obedecer para instalar os carregadores de carros elétricos em ambiente, seja em garagens ou em qualquer outro ambiente onde essa instalação será realizada, seja viável. Então, essa NBR já é um avanço. Sim. Apesar de não ser uma lei, mas já é um avanço, que pelo menos eu vou ter ali o que exigir do condômino, né, do morador, do proprietário, quando ele apresenta a necessidade, a demanda de instalação de um carregador para o seu veículo elétrico. Então, você tem uma norma brasileira regulamentadora, 17.019, que traz esse parâmetro. A legislação não tem ainda. O que nós temos são projetos de leis tramitando no Congresso Nacional, já de olho nessa tendência, né? Para dar regras, normas, padrões legislativos para não só a fabricação de carros elétricos, né? A circulação deles nas grandes cidades, né? No ambiente urbano, e, evidentemente, instalação de carregadores, né? Então, você tem projetos de leis que são grandes, inclusive, né? São bem robustos, no sentido de criar parâmetros normativos positivos bem abrangentes sobre esse assunto. Mas hoje, o que a gente tem que estar em destaque e observar é a norma brasileira regulamentadora 17.019. Bacana, vamos gravar isso aí. NBR 17.019. 019. Bacana, é bom pra gente seguir. Larissa, como síndica profissional e proprietária da Dharma Condo, você deve ter tido bastante já experiências em relação a essa questão dos carregadores de carros elétricos, né? Então fala pra gente um pouquinho como é que tem sido suas orientações nesse caso. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
Como eu tenho tratado isso na forma interna, né, dos condomínios, fugindo de toda essa parte legislativa e tudo mais. Como ele falou, a gente tem uma NBR, mas a gente ainda não tem um padrão exato, uma norma de como seguir exatamente. Então, quando esses assuntos começam a surgir nos condomínios onde eu atuo, o que eu procuro fazer inicialmente é entender se é um direcionamento individual, se temos 1, 2 moradores que têm esse interesse, ou se já é uma coisa mais coletiva. É o quê? A gente vai levar para uma discussão em assembleia, colocar esse investimento, disponibilizar essas instalações para todos, ou a gente já vai levar numa pauta específica para determinado apartamento, e a gente até entender, né, se existe uma disponibilidade para aquilo, se a gente tem uma potência para esse tipo de instalação. E aí, levantadas essas informações, a gente vai eu convoco uma assembleia, a gente trata esse assunto na pauta, e é importante obedecer a alguns requisitos, né? A gente tem que ter um projeto, toda a parte civil, toda a parte elétrica. Esse projeto ele tem que ser exposto na assembleia, independente se vai ser uma obra individual, se aquele morador vai custear, se aquela despesa na conta de energia vai ser custeada por ele também ou não. Isso tudo tem que ser esse amplamente... projeto assinado por um engenheiro, né? Claro, tudo direitinho, com RT ou RRT. A gente tem que divulgar isso na Assembleia, demonstrar isso aos moradores e decidir naquele momento ali o parâmetro que a gente vai seguir naquele determinado condomínio. Não, isso que a Clarice está falando é muito importante, né? Até porque é bom que o síndico ele não fique alheio a isso, né? Porque tem alguns que meio que menosprezam quando um só condômino apresenta a demanda de um carregador porque adquiriu um carro elétrico, né? Eu já escutei, né, síndicos falando, você comprou porque você quis, né? Você sabia que aqui não tinha carregador, você comprou porque você quis, se vira, vende o carro, né? Você comprou, porque você não perguntou antes de comprar o carro elétrico. É lógico, né? Assim, talvez o condômino, antes de comprar, o ideal é que o condômino, quando ele reside num condomínio que não tem, né, carregadores primários, como já instalados na concepção primária de construção do edifício, antes de comprar, pergunte ao síndico, estou com interesse de comprar um carro elétrico, totalmente 100% elétrico, né? E eu gostaria de levar esse assunto a uma reunião, a uma assembleia, estou disposto, de repente, eu custear a instalação, para que o síndico leve a assembleia. Aí que vem. E se o síndico receber a demanda de leve para a assembleia, né? É carinhoso para esse condômino, que ele seja ouvido, e é respeitoso que essa demanda seja levada para um ambiente coletivo, independente de ser só né, Larissa? Até porque, às vezes, até nesse momento da assembleia, você descobre ali o interesse de outros. Exato. Não, eu também quero, só que eu tava com medo, né? E ele está sendo respeitoso com os demais condôminos, né? Ele podia simplesmente comprar e não perguntar, né? Então ele está indo lá, está pedindo, então acho que esse é justo levar. É o melhor comportamento, antes de comprar, indagar ao síndico, pedir ao síndico que convoque uma reunião para apresentar essa demanda, porque aí já começa a evitar conflitos, já começa a ter uma atitude mais simpática, já começa a ter uma atitude mais empática, simpática e empática, para poder, né, a gente ter uma linha harmoniosa para esse tipo de questão. E eu acho que naquele momento ali da assembleia também é entender se naquele momento vale a estação individual ou estação coletiva e qual tipo de adaptação vai ser. Se vai ser um carregamento nível 2 ou nível 3, se vai ser uma tomada tradicional que eles informam, né? E aí depende o nível de carregamento, a velocidade do carregamento daquele automóvel. Então isso tudo é importante ser discutido também na Assembleia. Assim, hoje as empresas estão aí oferecendo diversas possibilidades, né? Eu já vi casos em que a empresa ela faz o seguinte, se ela fechar o contrato com o condomínio, ela coloca os carregadores em todas as garagens, mas só ativa
da garagem de quem realmente tem o carro elétrico. Amanhã ou depois você comprou, você só vai lá e ativa o da sua vaga ali. Então é realmente isso, é sentar e conversar a respeito disso, né? Dessa possibilidade. E até para os condomínios que fazem esse investimento para o uso coletivo, existem hoje ferramentas que fazem esse controle de consumo. Então, o condomínio ele pode fazer esse controle, o apartamento X carregou durante tanto tempo, ou aquela métrica que eles utilizam naquele carregamento, e a gente envia para a administradora, e a administradora ela promove essa cobrança individual, às vezes até no boleto de condomínio. Sim. Hoje a gente tem alguns aplicativos, algumas plataformas que também já fazem esse controle, já enviam essa informação direto para a administradora. Então, assim, o importante é levar para a Assembleia e decidir o que vai ser feito, mas possibilidades eu acho que existem bastantes, se for viável, de uma maneira civil, de uma maneira elétrica ali para aquele condomínio. Só fazendo um complemento. Eu ia justamente te perguntar em relação a isso, a tua experiência na ML. Então, eu queria fazer um complemento acerca da questão da estrutura, né? Porque hoje a nossa grande preocupação, ainda mais a dos síndicos, é questão estrutural. Porque no momento que você contrata uma empresa para fazer a instalação, essa é a preocupação. Será que aquela empresa vai ter o mesmo cuidado que a outra tem, que eu tenho com o meu condomínio? Então, talvez levando essa questão para discutir em assembleia e talvez aprovando o projeto para que seja coletivo, ainda que, ao meu ver, né, ainda que não tenha tanta demanda, mas que o condomínio já possa se preparar para se resguardar nessa questão estrutural, né, para criar um projeto para que as empresas possam seguir no momento da instalação. Não, você tem total razão. Até pensando o seguinte, tem muitos condomínios que a gente sabe que a situação elétrica do condomínio é terrível. Precária. Então, assim, eu acredito que essas empresas, mesmo que na Assembleia se aprove, ele vai chegar lá e ele vai falar, olha só, a minha parte é colocar num PC que esteja funcionando, que esteja adequado a receber aquela potência. Se eu colocar, vai explodir. Então, assim, é bem preocupante isso mesmo. Mas, por outro lado, é até um alerta para os condomínios também irem se adequando a essa nova situação, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Marcelo, ainda nesse caso, muita gente fala dos riscos de curtos circuitos, né? E até incêndio com a instalação desses carregadores. Quais são as orientações que você dá visando garantir os condomínios de não ter esse tipo de problema, não passar por curto-circuito, incêndio, por causa de um aparelho que está gerando uma carga extra? A internet e as mídias sociais, elas são palco de criar temores, né, para a sociedade de modo geral. Viralizaram vídeos de carros explodindo em garagens, pegando fogo. O fogo que não apaga por ser carro elétrico. Não apaga por ser carro elétrico. Tem gente que se diagnostica com o Google. Você acha que esse tipo de coisa não vai acontecer? Isso viraliza, isso causa um temor. Eu lembro, Larissa e Diana são jovens demais, né? Mas eu lembro do tempo em que o micro-ondas ele foi criado, desenvolvido, que as pessoas nem tinham internet naquela época para acelerar a comunicação, né? Para acelerar a informação de risco, mas as pessoas não queriam adquirir porque tinham ondas cancerígenas. Dava câncer, câncer, né? No micro-ondas. Não é da minha época, mas as antenas dos prédios. Muita gente não queria adquirir. Enfim, a gente é enxotado, né, de às vezes informações que precisam ser muito bem pesquisadas para saber se esse temor realmente faz sentido ou não faz sentido, né? Se é um temor que não guarda uma relação com a boa técnica ou se é um temor que realmente precisa ser observado. O que a gente tem de notícias, né? Eu não sou absolutamente engenheiro, um especialista total nesse tipo de do elemento da bateria, do hidrogênio, né? Do lítio, né? De uma bateria de carro elétrico. A gente pesquisa um pouquinho para poder, né, dar aquela informação básica para os nossos clientes, né, para as pessoas que nos consultam. E o que a gente observa, né, em todas as literaturas mais sérias que a gente lê, que a gente tem notícias, é que houve um avanço muito grande com relação ao elemento, né, dessas baterias para carros elétricos. Tanto é que a gente vê, na realidade, né, só uma questão estatística, a gente não vê explosões pelo mundo afora de carros elétricos que estão aí cada vez mais aumentando o percentual de desenvolvimento. A gente não vê isso, né? Não é uma realidade que a gente vê, senão o mundo estaria um caos, né? Mas cuidados
tem que ter. É por isso que, né, volta a frisar, ter uma NBR que já consolide o parâmetro de instalação de uma bateria já é um passo bem avançado que o Brasil já fez, né? Quando a ABNT se ocupou de criar pelo menos um parâmetro para essa instalação. Importantíssimo que a gente veja como está a demanda energética do edifício, né? Sobretudo quando é um condomínio já construído sem esse tipo de atendimento, né? Sem ter esse preocupado com isso na sua concepção. Então é importante ver como está a demanda energética desse condomínio, atualizar essa demanda energética. E, sobretudo, quando há um pedido que é individual, a Diana falou algo que é bem importante, a gente está tratando de um tema que ainda não responde pela maior parte de consultas que nós temos, que Sim. ainda o percentual de carros elétricos 100% do Brasil ainda é pequeno, né? Sabemos disso, mas a tendência é de crescimento, até pelo investimento de montadoras, né? Estão chegando, né? Estão se instalando em locais aqui no Brasil, né? E até as próprias montadoras estão custeando a instalação de baterias em vários locais, não é só em condomínio não, né? Vários locais na cidade, de postos de gasolina, estacionamento, em shopping, exatamente, para viabilizar que você, né, quando tem uma autonomia pequena, você possa, né, fazer a sua recarga em qualquer lugar da cidade, né? Sim. Sair sem se preocupar de parar no meio do caminho. Sair sem se preocupar no meio do caminho. Os montadores estão investindo nisso nas cidades, né, para que isso, pagando, né, do próprio bolso, para que as pessoas se sintam confortáveis em adquirir um carro elétrico. Então, a tendência, né, Diana, é crescer essa demanda, né? A tendência ela hoje é tímida, mas a tendência é que haja um crescimento. Então é importante, se a demanda for individual, né, é só aquela pessoa que está pedindo que adquirir um carro elétrico ou tem intenção de adquirir um carro elétrico, e o condomínio, ao convocar uma assembleia, ideal é convocar uma assembleia, como muito bem orientou a Larissa. Convoca uma assembleia. Síndico, pelo amor de Deus, não tome uma atitude monocrática, não decida sozinho sobre esse assunto, né? Convoca uma assembleia para que a assembleia delibere isso, e se a assembleia aprovar, exigir do condômino, assim como a gente exige da pessoa que faz obras, né, cumprindo ali a NBR 16280, que apresente plano de reformas, condômino, vizinho, nós aprovamos, ok. Tá, mas para que você possa instalar, eu quero que você me apresente o projeto, eu quero que você tenha algum técnico que responda por isso, que os parâmetros da NBR sejam cumpridos e que alguém se responsabilize para isso, porque se vai ser uma demanda individual, a tendência é que essa fiação ela passe pelo relógio individual desse condômino, uma vez que ele mesmo é que vai custear essa bateria. Aí, quando esses cuidados são atendidos e esse especialista, a pessoa especializada, ela é contratada, os riscos diminuem flagrantemente, né? Os riscos diminuem demais. E aí a gente tem tranquilidade para aprovar esse tipo de instalação. E se a decisão for de fazer coletivamente, ou seja, se o condomínio adotar para si a instalação, como a gente discutiu aqui, várias soluções que estão sendo apresentadas, né? Se é o próprio condomínio que adota para si a solução, entendendo que isso possa ser algo que até valorize o empreendimento, né? Porque esse é um outro elemento que também está no jogo, né, dessa discussão, né? Condomínios que querem ter seu empreendimento valorizado em razão de já ter cargas distribuídas de bateria, né, para carros elétricos, que o condomínio da mesma forma contrate empresas, contrate profissionais que estejam realmente munidos da boa técnica nessa instalação. Quando isso acontece, a gente percebe que os riscos são muito pequenos. Legal. Só um complemento, tão importante quanto o pré-instalação, eu acho que é os síndicos estarem atentos aos pós-instalação. É promover a manutenção de toda essa instalação, por vezes fazer uma vistoria independente se é instalação coletiva, se é individual. Se for individual, acho que a atenção até em dobro, né? Sim. Você não está acompanhando aquilo ali no dia a dia. Então, assim, a manutenção é tão importante quanto todo esse processo do pré, né? Instalação. Sim, é o pós. Com certeza. Larissa, vamos lá. Pegando aí a tua expertise nessa área de gestão condominial, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, né,
estão querendo saber o seguinte, mas no caso, eu entendo perfeitamente que, legal, um morador chega, pede para chamar uma assembleia, o síndico vai chamar essa assembleia, mas e naquele caso do morador que é enjoado, que vai chegar e vai falar assim, não, olha só, eu comprei o carro, eu quero instalar no meu relógio, eu tenho direito. E aí, como é que a gente age num caso desse? Eu acho que a gente age da mesma forma como aquele morador que quer fazer a obra e não te apresentou nada. Você embarga. Eu acho, ali, você, como síndico, você tem toda a autonomia e deve embargar, se for o caso. É se envolver, olha, não vai entrar, não vai acontecer, eu vou fechar aqui seu acesso ao PC... e PC de energia, e você só vai fazer apresentando essa documentação aqui, de acordo com essa NR, muito bem mencionado pelo Dr. Marcelo. Eu acho assim, o síndico, às vezes, ele se coloca numa posição de não arrumar conflitos, porque ele tá ali para ser um mediador de conflitos, às vezes até uma pessoa que evita tais conflitos, mas ele não pode também se diminuir e ficar receoso. Ele está respondendo civil e criminalmente sobre aquilo, como a gente adora falar do Código Civil. Então, assim, eu acho que temos moradores complicados em todos os assuntos, em todas as áreas. E essa é só mais uma dor de cabeça para o síndico. Então, não quero levar para a assembleia, não quero apresentar a documentação, não vai fazer. É isso. Eu acho que o síndico ele tem que ter um pulso firme nesse momento. Bacana. E a fonte disso que a Larissa muito bem indicou antes, você fazer a pergunta para a Diana, Alex, porque inevitavelmente, a instalação, mesmo que seja individual, mesmo para atender um determinado condomínio, que ele fale, mas eu vou custear, o custo é meu, né? Eu vou custear a instalação e sou eu que vou pagar pela recarga, né? Do meu automóvel, do meu veículo, etc e tal, vai ter que passar para a área comum. Sim, é inevitável isso. Perfeito. É inevitável, né? O PC está lá na área comum, o relógio dele está lá na área comum, a fiação que ele vai ter que puxar até chegar ao ponto da garagem dele, da vaga de garagem dele, vai passar para a área comum do condomínio. Aí, nesse momento, o síndico ele tem o dever jurídico de ter cautela. Está na lei que o síndico ele tem o dever de guardar as partes comuns. Se a pessoa for instalar, só para a gente fazer uma analogia aqui, se a pessoa for instalar ali um ar-condicionado no apartamento dele, etc e tal, colocar computador, etc e tal, aí a pessoa, né? No ambiente privado dele, a pessoa. Mas desde o momento que ele quer colocar um ponto, né, de bateria, um ponto de carga numa garagem, ali é um ambiente que não é autônomo, que não é privado, ele é comum. Aí que vem a justificativa, o argumento jurídico do síndico de embargar, como ela muito bem aqui recomendou. Perfeito. E Diana, o que eu queria saber é o seguinte, em cima dessa decisão correta de embargar, você acha que até para ajudar a Larissa e os síndicos da nossa audiência, é válido dar uma atualizada na elaboração do regulamento interno do condomínio, falando, pegando até como base a NBR e normatizar isso, assim, de como agir nesses casos? Eu acredito que não seja só válido, mas necessário, por conta dessa demanda que tem aumentado, a responsabilidade do síndico, né? Essa questão hoje jurídica que o síndico ele responde, como o doutor Marcelo e a Larissa bem colocaram, a gente está falando, estamos tratando de uma área, de um ambiente comum. E o síndico ele não pode segurar essa responsabilidade somente para ele. Ele precisa dividir. E é essa a orientação que eu recomendo para os meus clientes. Não decida sozinho. Leve, compartilhe com a Assembleia, para que a Assembleia, assim, possa deliberar. Essa questão de colocar no regulamento interno é imprescindível. Precisa estar todas as recomendações da NBR, que, se eu não me engano, também tem a distância de 5 metros, né? Tem outras questões, assim, são muito importantes, que trata da segurança para o proprietário do veículo e também para o condomínio. Então, você está resguardando as duas partes. Por isso, a importância de atualizar o regulamento interno. Maravilhoso, E até complementando também a questão do quórum, né? Como é uma coisa que a gente dificilmente vai pegar um regimento amarrado a uma convenção que mencione isso, eu pelo menos até hoje, nunca vi. Não. Então, assim, a gente tem um quórum simples, não é? Uma maioria simples. Então, trazer para uma assembleia, tem 3 pessoas, perfeito, vamos discutir, vamos colocar essas normas, vamos documentar isso e vamos colocar em prática no dia a dia do condomínio. Para quem tem dúvida com relação ao quórum simples, né, que muita gente fala, mas eu, na área comum,
mas eu não estou alterando o modo área comum. A garagem vai continuar sendo utilizada como garagem. A vaga vai continuar sendo utilizada como vaga. Apenas estou colocando um elemento ali para o veículo, mas não tem alteração nenhuma na destinação daquele espaço. Por isso que não é necessário, né, um quórum qualificado de 2/3 para isso. O regulamento com maioria simples é suficiente para normatizar, como muito bem recomendou aqui a Diana. Ah, bacana. Finalizando, Alex, eu só queria fazer mais um complemento. Pode falar. Eu prometo que é o último. Passa vários complementos, vários complementos. Você tá aqui para isso. Então, essa questão que eu gostaria de colocar para vocês é a questão também da vaga demarcada, porque numa vez que eu tenho uma vaga e estou utilizando o carregador elétrico, na próxima assembleia, quando houver o sorteio, posso mudar, né? Então, essa é importante de tratar isso também no regulamento interno. Muito bom. A partir do momento que se você muda a vaga, ou rodou, né? Questão da vaga. Nesse momento agora, o que se faz? Se acontece? O carro vai trocar? De quem é essa responsabilidade por trocar a instalação desses carregadores? Eu acho que essa deve também ser uma preocupação dos nossos síndicos, né? Para cuidar, para não ter conflito entre os moradores. Ah, mas eu instalei, agora eu que vou ter que pagar de novo, mas ela está com a minha vaga. Então, assim, todo esse cuidado de atualizar o regulamento interno diante dessa tendência, como o doutor Marcelo bem colocou. E essa questão da vaga, Diana, que você mencionou, até para os condomínios que fazem, por exemplo, de forma coletiva, tá ali disponível para todo mundo. Ah, eu só coloquei 2 pontos e tenho 10 carros, como é que eu faço? Até a questão da rotatividade no regulamento interno. Às vezes a gente agenda salão de festa. Existem condomínios hoje que estão agendando o horário de recarga. Então, do horário tal ao horário tal, meu apartamento tá ali no aplicativo do condomínio ou no livro de reservas do condomínio. Então, tá ficando uma coisa que tá de fato acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que no mundo todo, que existem diversas maneiras para isso acontecer. A gente não precisa botar tantos empecilhos. Acho que, como foi bem falado aqui, é levar para a Assembleia, é verificar as possibilidades civis, elétricas daquele condomínio e criar normas, documentar isso no regimento, documentar isso na ata. Acho que não tem desculpa para não acontecer hoje. Ah, bacana. Então agora vai ser o momento jabá, tá? Então, se você que está nos assistindo está precisando de um síndico profissional para o seu condomínio, tá? Que entenda dessa questão do carro elétrico, da Armacondo está aqui, né, com a Larissa, procura a Larissa, vai lá nas redes sociais da Armacondo, ela tem total capacidade para te ajudar nesse caso. E se você que é síndico, que está nos assistindo também, precisa de uma administradora que te apoie nesse e em todos os outros casos, vem para a ML, entra lá no nosso site, solicite uma proposta, nos segue nas redes sociais também e vem para cá. Bom, vamos lá, doutor Marcelo, vamos falar agora de um outro assunto que também traz polêmica, tá? Da curto-circuito também, não? Quase dá curto-circuito. Ele é relativo à questão das entregas a domicílio nos condomínios, tá? Os iFoods da vida, os entregadores. Tem uma legislação para isso? Essa nem a NBR tem. Como é que eu... Para isso nem a NBR tem, nem a NBR não tem para isso nem a NBR. Isso aí é para arrasar com os síndicos mesmo. Tipo, se vira. E aí, gente? Essa não tem legislação. Você tem até, por incrível que pareça, aqui no Rio de Janeiro, um projeto de lei municipal, de fonte municipal, né? Mas teve que acontecer racismo, teve que acontecer um monte de coisa para isso, legislativa tendente a criar parâmetros normativos, positivos, para regular a entrada de entregadores em domicílios em edifícios. Evidentemente que é um projeto ainda, não está... ainda não há uma tramitação célere nele para ser transformado em lei, mas a gente está observando se vai ser transformado em lei. Tem muita gente que critica a concepção desse projeto, da forma como ele está, né? Mas é algo que a gente tem que estar observando. Então hoje não tem. Hoje nós temos um vácuo legislativo para regular isso. Então vai muito da cultura de cada estado, da cultura de cada cidade e, evidentemente, da vontade, do desejo de cada condomínio através de decisões assembleares. Só para a gente fazer aqui, né, uma contextualização, por que eu falei de cultura antes, essa discussão de entregadores em algumas cidades, né, dando exemplo de São Paulo, é uma discussão que inexiste. Em São Paulo, culturalmente, né, na capital paulista, culturalmente os entregadores não sobem, né? Os moradores eles já estão todos eles já adaptados
a essa realidade paulistana, né? Lá os moradores não já sabem que tem que descer ou então tem que pegar ali a sua encomenda dentro de algum local reservado no condomínio, mas os entregadores não têm acesso às áreas comuns, não têm acesso às unidades autônomas. Cultural, ninguém reclama e ninguém, né, traz polêmica com relação a isso. Agora, utilizando uma realidade fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, uma realidade carioca, aí invertida a situação. Como se né? diz, o Rio não é para amadores. Né? Então, aqui, culturalmente... Aqui você sofre e depois você vê o que você faz. Culturalmente, os entregadores sobem, né? Os moradores têm um hábito de querer ter o conforto de pedir ali um alimento, uma farmácia, porque a gente não é só alimento, não. Não, né? entregadores de uma maneira geral. Entregadores de modo geral, farmácia, alimento, né, etc. E-commerce, né? O e-commerce de forma geral e quer lá que o seu produto, que a sua mercadoria, o entregador chega na porta dele. Tem gente que conhece o entregador, chama pelo nome, né? Que pede tanto, né? Aquele produto, pede tanto, né? Que já conhece pelo nome. Entra, toma um cafezinho, fica aqui um pouquinho. Fiz aquele bolo que você gosta. É você mesmo, que bom ver você e tal. Então, tem. A gente tem algumas situações que devem ser observadas, né? Primeiro, e falando talvez do principal player, né? Sem falar nome, mas acho que não é nenhum jabá, né? A gente não está ganhando merchan com relação a isso, mas falando de um player bem importante, que é o iFood, né? Que viralizou como sendo talvez o principal fonte de entrega, sobretudo de alimentos, né? Que nós temos no Brasil. O iFood, ele coloca ali recomendações, ou seja, o entregador não é obrigado a subir. Isso. Por questão de segurança, por questão de celeridade também, né? Na entrega dos produtos que esse entregador ele é obrigado a cumprir dentro das solicitações que ele é demandado. Então ele não é obrigado a subir. Então, não tem nem onde deixar a bicicleta e a moto, às né? vezes não tem, né? Então é uma faculdade do entregador subir ou não. Então, neste momento, primeiro, o solicitante ele tem que respeitar essa decisão do entregador. Tem que respeitar isso. Se o entregador, ele porventura, não vou subir porque eu não quero, o solicitante ele tem que descer. A gente tem visto conflitos, né? A mídia tem apresentado conflitos, mortes inclusive, absurdo isso, né? Mortes inclusive em razão de pessoas que se sentiram aviltadas, desrespeitadas porque o entregador não quis subir, né? E foram atrás do entregador, né? Brigas, né? Filmadas por celular, né? A gente viu por aí. Então, primeiro eu respeito a isso, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando o entregador sobe, e isso o condomínio tem por hábito, a decisão, já que aqui a cultura é de subir, né? A gente tem que ter uma assembleia que decida se realmente vai subir ou não vai subir. Não é recomendável que o síndico, ele, por uma decisão isolada, determine que o entregador não vai ter mais acesso às áreas comuns do condomínio. Porque, de novo, questão cultural. Né? Questão cultural. Se a gente for fazer, de novo, uma inversão, em São Paulo, se o síndico quiser, não, acho que eu vou permitir que o entregador suba, ele tem que convocar a assembleia, ao contrário, né? Porque como a cultura lá é de não subir, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que convocar uma assembleia. E aqui, da mesma forma. Se ele acha que esse acesso gera insegurança, convoca uma assembleia e discuta com a comunidade através do fórum assemblear se vai haver a proibição ou não da entrada de entregadores, com todos os efeitos que a gente vai tratar aqui, né, sobre essa decisão. Tá? Então, lei não tem, são normas internas que vão cuidar disso. Perfeito. Larissa, como para você eu só faço pergunta fácil, e naquele caso dos condôminos que são quase antissociais e que realmente reclamam, partem para briga. Você já teve alguma experiência em relação a isso? Como conciliar isso? Né? O cara quer porque quer e ele vai brigar com Deus e o mundo porque ele quer a entrega na porta dele. Primeiro, o doutor Marcelo muito bem falou, leve isso para a Assembleia. Eu acho que o síndico às vezes confunde muito. Eu sou síndico, a segurança é minha responsabilidade, então eu vou proibir. Não faça isso. Não recomendo que faça isso, porque você vai criar uma dor de cabeça para você. Porque pode ter um condômino que concorde com você e 100 que querem receber na porta do apartamento, mesmo não sendo arriscado. Ele vai ser assaltado, ele vai ser, enfim, N coisas, mas ele vai dizer que a culpa foi sua, porque você proibiu, enfim. Então leve para a Assembleia, trate isso em Assembleia e faça cumprir o que a Assembleia deliberar. A Assembleia deliberou que não pode subir.
temos o condômino problemático. O que fazer? Primeiro, fazer terapia, né? Porque, tadinha, tantas coisas pra vocês resolverem. Faça a sua terapia em dia. A minha tá em dia. Fiz ontem, inclusive. Importantíssimo, né? Pré-requisito pra ser síndico. Exatamente. E mesmo assim não dá muito certo. Então, primeiro, terapia. Segundo, conversa com esse morador. Tenta explicar pra ele. Faz o beabá ali. Olha, foi uma aprovação de assembleia. A gente não pode contrariar. Mesmo assim não resolveu? É uma decisão de assembleia. Vamos obedecer os parâmetros legais para todas as outras irregularidades. Vamos notificar, vamos advertir. Continua, vamos aplicar a multa. Infelizmente, existem situações não relacionadas só à entrega, como todas as coisas em condomínio, que a gente tem que... Não dá para levar na conversa, a gente tem que levar pelos trâmites legais. A parte educativa não funcionou. Exatamente, não tem jeito, né? exatamente. Então... Como o doutor Marcelo, desculpa, Larissa, como o doutor Marcelo muito bem colocou, essa questão, talvez a maioria dos usuários, né, hoje do iFood não tem conhecimento que o iFood ele não recomenda que a entrega deve ser deixada ali na entrada do apartamento. No site do iFood está escrito o seguinte: a entrega recomenda-se que a entrega deve ser na entrada primária, ou seja, na portaria. Sim. Ele diz se você pode ou não, fica a seu critério, inclusive critério seu em combinação também com o entregador. Então, hoje as pessoas acham que o iFood eu estou pagando, né, a taxa de entrega, então ele deve deixar aqui no meu apartamento. E síndicos, condôminos, os entregadores não são obrigados a deixarem as entregas nas unidades autônomas. O que deve ser tratado é deixar na entrada principal de cada condomínio. Mas eu estou com dificuldade, aí se tiver sido deliberado em assembleia, não pode subir. De fato, hoje, o que muitos condomínios estão fazendo se cria uma cesta, né, coloca ali dentro do elevador as entregas e sobe até a unidade. Outros já, as pessoas que são mais idosas, têm uma certa dificuldade de locomoção, que hoje alguns síndicos, inclusive num condomínio onde recentemente eu tive uma assembleia, a gente deliberou... Tem algum caso específico da administradora nesse caso? Temos sim. Nós deliberamos o seguinte: para aqueles casos onde geralmente as pessoas mais idosas elas pedem comida ou solicitam remédio nas farmácias ali em torno do condomínio, para que se faça um cadastro desses entregadores. E aí o condomínio tem um controle. Sei que é o João, sei que é o André e trabalha aqui, então esse pode subir, ou esse não pode, esse é novo, eu preciso que o morador desça. E outra assembleia também que eu tive na semana retrasada é o desafio daqueles síndicos: olha, eu já deliberei em assembleia, não pode subir, só que o condômino, ele tá brigando comigo. E talvez algo que possa atender e barrar essa questão desse conflito do síndico com os condôminos seja instalar a portaria, né, eletrônica, que só pode abrir com a biometria do morador. Então, ele não tem, de fato, como deixar o entregador subir até a unidade. Ele precisa descer para receber a sua encomenda. Então, esses são das alternativas que o síndico tem para trabalhar, que eu não quero ter conflito, não quero falar que não pode. Mas se ele colocar, talvez hoje o investimento não fique tão oneroso para o condomínio, né? E aí vai evitar certos tipos de conflito. E talvez, se for conversado também antes da coisa acontecer, do problema acontecer, né? Assim, o síndico e a administradora orientarem os condôminos em relação a isso, mandar circular, que seja, porque se você orienta antes, o cara que pensa, não, mas eu quero na minha porta, ele vai bater lá no síndico, na porta do síndico, não bater no síndico, bater na porta do síndico e falar, olha só. Tem morador que bate no síndico. Pois é, não façam isso, não batam no síndico, pelo amor de Deus, batam em ninguém. Ele vai bater na porta do síndico e vai falar, mas não faz sentido, eu quero entregar na minha porta. E aí o síndico vai poder explicar a ele o porquê de não ter esse acesso, né? Inclusive, doutor Marcelo, ficou uma dúvida aqui jurídica, né? Porque alguns deles podem falar assim, não, mas eu estou dando acesso à minha unidade autônoma. Proibir isso não é ferir uma violação ao direito de propriedade desse morador, desse condômino? Não. A gente não pode se esquecer que condomínio é a convergência de duas propriedades. A propriedade autônoma, né, que é chamada propriedade individual, que o condomínio sempre gosta de invocar, né, o meu imóvel, né, quem manda sou eu, etc. e tal, convergindo com a propriedade comum, que a propriedade é das partes comuns. É o que codomínio, né? Por isso que o nome é codomínio, né, condomínio, que é essa convergência, esse caráter dúplice de propriedade que as pessoas, por vezes, esquecem, né, que ela existe, que está morando no ambiente, está trabalhando no ambiente,
que tem esse caráter dúplice de propriedade. Então, para o entregador subir, a não ser que a gente invente, né, um meio da pessoa se teletransportar até o imóvel da pessoa, vamos chegar um tempo que a gente vai ter isso, né? Mas por enquanto, ainda não tenho o teletransporte que faça com que o entregador já chegue no apartamento da pessoa, o entregador vai ter que passar por um ambiente que não é autônomo, que não é privado, é comum. Aí, nesse momento, quem vai nortear isso é o condomínio através das regras próprias, né? Então, por isso que essa invocação, a violação ao direito de propriedade, ela é absolutamente abstrata, terra, né? E cai por terra. E é até importante que, assim, a gente está vivendo uma discussão, por isso que eu estou, né, a terceira vez que uso essa expressão, de quebra de cultura. E é difícil, às vezes, quebrar uma cultura a fórceps. Às vezes a cultura tem que ser quebrada, ela tem que ser mudada de forma gradual. Então, em alguns condomínios, né, é importante talvez a gente criar decisões modulares nesse momento. Até pegando essa sua fala, porque você falou muito de cultura aqui. E a cultura, às vezes, não é só de uma cidade para outra. Às vezes, a gente tem um prédio do lado do outro e por questões de faixa etária, de financeiras, enfim, a gente tem uma quebra de cultura de um prédio para o outro, sendo vizinhos. Então, até essa questão de mediar, a gente não vai ser tão não e nem tão sim. Tem condomínios, por exemplo, eu tenho um condomínio na Tijuca que eles criaram um meio termo para isso. Como eles fazem lá? Eles permitem a entrada dos entregadores até as 8 da noite. É uma questão, né? Exatamente isso, né? Aí que bota até um horário, né? Exatamente, pode complementar isso. Até uma questão de horário. Fala o seguinte, não vamos proibir, né? Não vamos ser radical, mas vamos determinar um horário até às 20 horas, sim, né? Esse exemplo que você deu aí de um condomínio. Pronto, né? Eu tô, digamos assim, vencendo degraus, sim, até a cultura ser rompida. Isso, como a Diana exemplificou. Tem condomínio que fala o seguinte, então só quem vai subir é Alex, Diana, Larissa e Marcelo, que são entregadores conhecidos aqui da redondeza. Esses podem, ok, pronto. Não é também, né, um meio de você ir de alguma forma rompendo. Mas é uma coisa que vai quebrando, né? Você vai quebrando até você chegar realmente num rompimento total de cultura, né? Então, às vezes os condomínios também eles têm que pensar no problema, né? Às vezes a gente peca por não mergulhar no problema. A gente fica sempre nas extremidades, não no sim, e esquece de ver o meio, né? A gente, né, usando, né, a gente esquece o meio, né? E fica só pensando nas soluções para as extremidades. Quando a gente pensa no meio, a solução vem. Exatamente. Né? E a solução vem e atende os dois lados do lugar. O tratamento de pessoas não é aquela coisa preta no branco. A gente brinca que tem uns 50 tons de cinza ali no meio. Então, é realmente entender as demandas e, mais uma vez, eu reforço a importância de levar isso para uma decisão de assembleia. Porque não é porque foi decidido numa assembleia que vai ser aquilo para sempre. Então, a gente, numa primeira assembleia, decidiu esse meio termo. A gente viu que caiu o número de brigas, caiu o número de entregas. Vamos marcar uma outra assembleia, vamos rever essa decisão. Hoje a gente pode suprir isso, ninguém mais entra. Ou a gente vai criar uma outra forma de receber essas encomendas, essas entregas. Então, é importante levar para a assembleia, porque nenhuma assembleia é para sempre. A gente, a todo momento, pode trazer qualquer escolha, qualquer decisão a ser discutida novamente. Então, eu acho que é importante essa discussão do coletivo, pra gente entender o que melhor atende a maioria. Uma coisa interessante que eu queria ver contigo, Larissa, é assim, como uma das saídas para essa possível não entrada dos entregadores, um player que apareceu no mercado foram esses boxes, né? Queria saber como é que você vê tanto esses boxes quanto outras soluções, como a própria Diana colocou, de colocarem numa cesta e botar no elevador. Sim. E o cara pega não lá embaixo na portaria, mas pega no elevador. Como é que você vê essa questão? O boxer é uma boa ideia, mas a gente tem que entender que tem aquela questão ali da estrutura física, né? Existem condomínios que a gente sabe que foram feitos há não sei quantos anos atrás, que a entrada é aquele corredorzão. Como é que você vai colocar um box ali no meio? Então, é entender a viabilidade desse box, é entender se tem... Porque as empresas, para colocar um box desse no condomínio, tem que ter um uso daquilo. Para ela não vai ser rentável aquele aluguel, vai valer a pena para o condomínio pagar o aluguel daquele box se ninguém está usando. Então é entender o perfil do seu condomínio, entender a quantidade de entregas daquilo. Eu tenho muitas encomendas de farmácia, então caberia ficar no box. Eu tenho muitas encomendas de comida. Será que vale a pena investir naquele box que é térmico ali ou não? Vou botar qualquer box, aí quando eu pedir a minha comida já vai estar fria, já vai estar... Então, assim, é entender a característica do seu condomínio, entender a característica das entregas, dos pedidos dos seus condôminos e levar isso para a assembleia. Mais uma vez, existem N possibilidades. A questão do cestinho, a questão da propriamente deixar na portaria, a pessoa vai lá, desce e pega com o porteiro tem autonomia de colocar no elevador e a pessoa pega na porta do andar dela, mas é entender o que os seus moradores prezam por aquele conforto, entendem que é essencial como uma questão de
mobilidade, uma questão de ser um morador mais idoso ou não, é entender o perfil do seu condomínio, entender a necessidade do seu condomínio e pensar em N possibilidades que podem ser adaptadas. Maravilha. Bom, quando o assunto é bom, a hora passa e a gente nem vê, né? Nós já estamos chegando ao final aqui do nosso momento ML dessa semana, mas eu queria ver com a Diana, assim, terminar logo em alto estilo, né? Como é que ela vê uma possibilidade de atender as pessoas idosas e com dificuldade de locomoção nessa questão da entrega, né? Então, uma pessoa muito idosa não consegue descer e ir até a portaria, ou outras que tenham dificuldade de locomoção. Essa questão é uma questão que precisa ser tratada, assim como a Larissa falou, com muito carinho e cuidado, né? Porque hoje a maioria dos moradores dos condôminos, em grande parte dos nossos condomínios, são pessoas com uma idade um pouco mais avançada, são pessoas que requerem esse cuidado, essa questão de solicitar a entrega da farmácia, de uma comida. Então, e geralmente são essas pessoas que residem sozinhas, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, né? Então, esse sim precisa ser tratado com muito cuidado pelo condomínio. E talvez essa alternativa de fazer um cadastro para entrega, não só o cadastro, mas tentar entender qual é a rotatividade. Acontece sempre? Se é só naquela empresa, se é só naquela loja ou aquele restaurante ou farmácia, que faça o cadastro e deixe o entregador subir, se assim for deliberado em assembleia, como bem colocado pela Larissa. Tudo precisa passar pela assembleia, mas eu acho que o condomínio precisa pensar em atender todos os moradores, não só aquele morador que é mais tranquilo, eles, né? Que ele pode descer a qualquer momento, mas aquele senhor também que está ali, que mora tantos anos no prédio, às vezes viram prédios ser construídos, né? Tem um carinho, uma paixão, e assim, hoje, como o condomínio pode ajudá-los, né? Talvez mesmo, né? Fazendo esse cadastro, adquirindo essa cesta, eu ia fazer um complemento. Hoje, o iFood, ele já disponibiliza os boxes, o condomínio não pagaria o aluguel, para alguns condomínios se faz um estudo, mas assim, precisa ser algo que precisa ser cuidado, né? Fazer um estudo, qual é a demanda? É muito iFood, é muita solicitação de entrega para comidas, alimentos, mercado, para talvez tratar com todo o cuidado possível para que atenda tanto aquele condômino que, de fato, ele pode descer para buscar depois das 22 horas ou depois das 20 horas, como aquele senhor que também ele precisa receber um remédio que ele acabou esquecendo de comprar, e já são 8 horas e ele precisa tomar às 20 e 30, entendeu? Então, o condomínio precisa olhar para todos os lados e com muito carinho e cuidado para atender todos os condôminos. Bacana. Essa questão, Alex, ela fica mais polêmica quando o condomínio não é dotado de uma portaria humanizada 24 horas. Sim. Né? Mas quando o condomínio até ele é servido de uma portaria humanizada 24 horas, talvez uma solução, uma alternativa para isso é a pessoa que é idosa, que realmente tem uma impossibilidade de descer para pegar, não tem uma cuidadora, um cuidador que possa fazer isso por ela, ou com uma pessoa que está com uma deficiência locomotiva, seja ela permanente ou, né, transitória, porque quebrou a perna, né, enfim. A solução que se dá faz o seguinte: não tem problema, o entregador não vai subir, mas quando você solicitar, você interfona lá para o empregado que está lá na portaria naquele momento, e esse empregado ele recebe o entregador e bota a mercadoria no elevador e você pega lá em cima, né? Então você pode criar uma rede colaborativa, uma rede solidária no condomínio para atender as pessoas que de forma sincera, de forma verdadeira, possuem dificuldade de locomoção, né? Aí é criar essa rede colaborativa, criar essa rede solidária, né? Então isso é uma solução que pode ser muito bem engendrada. Bacana. Gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Momento ML e eu vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, começando pela querida Diana. Diana, Pessoal, fica à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo, a ML, ao Alex, pela oportunidade, né, pelo momento. Eu também gostaria de pedir para todos os nossos ouvintes, nossos síndicos, condôminos ou não, para que pudesse olhar para o outro com empatia, né? Olhar para essas demandas que hoje estão crescendo no Rio de Janeiro, estão crescendo no nosso mundo condominial e precisa ser tratado com cuidado, né? Não desprezando o interesse do outro
ou essa talvez hoje não é minha necessidade, não é minha demanda, mas precisa ser olhar para atender todos os condôminos de uma maneira que seja possível e prática para todos. Então, Maravilha. é essa a minha solicitação e eu agradeço pela participação. Legal, obrigado. Larissa? Mais uma vez, agradeço o convite. Eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui, de trazerem os assuntos atuais, assuntos importantes, assuntos que precisam ser noticiados, que precisam ser discutidos, trazer isso de uma forma mais simples para a realidade dos síndicos, dos condôminos, dos moradores, enfim. É muito legal esse momento aqui que vocês estão fazendo. Então, complementando o que a Diana falou também, acho que empatia devia ser a palavra que todo mundo deveria saber, não só o significado do dicionário, mas vivenciar isso na prática. Então, a gente entender que a gente nunca vai agradar a todos, 100% é impossível atingir, mas é sempre procurar ouvir, procurar entender as necessidades, conhecer a personalidade do seu condomínio, as personalidades dos seus moradores e chegar num consenso ali que atenda pelo menos a maioria. Então, obrigada pelo convite, Alex, doutor Marcelo, e mais uma vez, obrigada ouvintes também. E deixando o desafio costumais para o Dr. Marcelo de fazer suas considerações finais depois dessas duas feras falarem aí já falei, do mercado condominial, né? Falar depois de Diana e da Larissa fica difícil para mim tecer considerações finais. Quero agradecer a Larissa, né, por ter aceitado o convite, tá aqui contribuindo com a gente, com a experiência que você já está adquirindo como síndica profissional, uma jovem síndica profissional, mas que está aí galgando brilhantemente essa carreira que você abraçou. Obrigada. Obrigado por ter aceitado, obrigado pelas informações que você passou aqui para quem vai estar nos ouvindo e vai estar nos acompanhando. Diana, né, agradecendo também novamente, né, a nossa querida Diana, que já tanto nos brinda no dia a dia, né, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho, ter aceitado o desafio, estar aqui nesse podcast. Diante das câmeras, né? Brilhantemente também nos apresentou questões práticas e casos concretos que ela lida, né, ao gerir condomínio. Obrigado, parabéns aí pela sua participação. Obrigada. Alex está cada vez virando um mediador, âncora cada vez mais profissional, especializando. Tenho medo, inclusive, de perdê-lo como gerente comercial da empresa. Jamais. Em razão dessa sua vocação, que já está começando a se apresentar como sendo um mediador, um apresentador de podcast, né? Agradecendo aos ouvintes, né, que estão aqui nos assistindo, que nos assistirão enquanto esse episódio estiver gravado, né, para que todo mundo possa ouvir. A ML faz isso com muito carinho, faz isso para justamente, de alguma forma, contribuir, como aqui foi dito, contribuir para que as pessoas que interagem nesse universo do mercado imobiliário, condominial, locativo, possam ter informações que a gente entende como relevantes. E sigam a gente, né? Como o Alex está aqui convocando, sigam a gente tem o maior prazer de fazer isso, de forma desprendida, de forma honesta, de forma verdadeira e de forma, sobretudo, amorosa. É isso. Obrigado, gente. Está terminando aqui mais um episódio e sigam a gente lá no YouTube, nas nossas redes sociais e criem o costume de ter toda semana, pelo menos uma horinha da semana, para ter o seu momento ML, tá bom? Obrigado e até a próxima.